Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar agora um pouco de estrabismo, dar uma noção para vocês sobre os desvios oculares, uma noção básica para vocês reconhecerem, saber identificar que tipo de estrabismo vocês estão enfrentando. Enfim, as alterações de motilidade ocular elas correspondem a um capítulo importante dentro da oftalmologia. O estrabismo é quase uma questão de saúde pública, visto que de 8 a 10% da população apresenta algum grau de alteração de motilidade ocular, seja ele manifesto ou seja ele latente. Vamos começar aqui. Hoje em dia está muito na moda a visão 3D, os aparelhos eletrônicos, os óculos de realidade virtual, enfim, tudo isso ele trabalha para que a gente consiga visualizar ter uma experiência visual em que é determinante a cooperação binocular. Lógico, os dois olhos eles têm que trabalhar de maneira distinta, mas que mandem imagens muito parecidas para o nosso cérebro interpretar. O nosso cérebro ele se encarrega de pegar essas imagens parecidas, muito semelhantes, mas não iguais, e essa pequena diferença, através de digamos assim, um Photoshop sensorial, é convertida numa imagem única e com uma sensação de profundidade, ou seja, uma visão 3D. Pessoas normais, com bom alinhamento ocular e com boa acuidade visual, elas tem essa capacidade discriminativa máxima que a gente considera a estereopsia. Estereopsia significa visão em profundidade. Pessoas que não têm uma visão muito boa em um dos olhos ou que não têm um alinhamento perfeito, elas não conseguem ter esse tipo de experimento visual. Tem outros tipos de adaptação, mas não a visão em profundidade. Para começar, vamos definir o que é estrabismo, né? Estrabismo é a falta de alinhamento ocular. Mais ou menos 5%, eu falei até 10%, né? Mas em termos de estrabismo manifesto, até 5% da população apresenta. Para falar de estrabismo, a gente tem que ter, no mínimo, uma noção básica de anatomia. Vamos lá, vamos falar sobre os músculos, né? Os movimentos oculares são regidos por músculos. Como a gente tem vários tipos de movimentos primários, secundários e terciários, é na atividade desses músculos que a gente vai ter as forças vetoriais que vão reger os movimentos oculares. Os olhos eles conseguem se movimentar em vários planos, no eixo Y, no eixo Z e no eixo Z, X e Y, que a gente chama de plano de Finkel. A gente tem um sistema de rédeas. Cada músculo, quando se contrai, ele gera no seu antagonista uma espécie de inibição, para que essa força que é imprimida por esse músculo, ele não fique prejudicada com a força contrária do seu antagonista. A gente apresenta músculos agonistas para um determinado movimento e músculos antagonistas para outros tipos de movimento. Enfim, vamos falar aqui. A gente tem os músculos retos, né, que são em 4, os 2 verticais e os 2 horizontais. Os músculos retos verticais são o reto superior, reto inferior. Os músculos horizontais são o reto lateral e o reto inferior. A gente ainda tem os músculos oblíquos que exercem uma função de rotação do globo ocular, ou melhor dizendo, uma ação torsional. A gente pode ter essa ação torsional no sentido horário ou no sentido anti-horário. A gente tem que ter em mente que a inervação da musculatura ocular ela é importante porque ela rege todos os movimentos. E qualquer alteração, seja por qualquer tipo de doença, seja doença traumática, seja doença inflamatória, seja doença isquêmica, ou seja doença metabólica, pode causar qualquer alteração na inervação. E essa alteração da inervação por si só desequilibra os movimentos oculares.
como a gente tem uma inervação distinta para determinados tipos musculares, alguns movimentos vão ser prejudicados quando esses nervos não estiverem funcionando adequadamente. Aqui nós temos um esquema mostrando coisas que vocês já sabem, eu não vou ficar aqui batendo na mesma tecla. O reto superior, o reto inferior, a gente tem aqui os oblíquos, eles têm esse nome porque eles têm uma inserção oblíqua na órbita. Eles se refletem, eles vêm de trás para diante, se refletem anteriormente e fazem uma inserção oblíqua. Então, nesse ponto, a gente vê por que eles têm uma função primordial de torção. No momento que eles são ativados, a gente vê o olho se mover no sentido horário ou no sentido anti-horário, dependendo do músculo e dependendo do olho. Tá? O reto superior, ação de elevação, o reto inferior de abaixamento, o reto lateral tem a função de abdução, ou leva o olho para fora, e o reto medial de adução. A gente tem uma origem muscular, da grande maioria dos músculos extraoculares, eles têm uma origem comum, chamado anel de Zinn, que é no ápice da órbita. Quase todos os músculos extraoculares eles têm uma origem comum, que é esse anel de Zinn, um anel fibromuscular, com exceção do oblíquo inferior, que tem uma origem mais anterior. Então, a gente considera que os músculos eles realizam funções primárias e secundárias. Tá? Como eu falei para vocês, o reto lateral, ação primária é a abdução, o reto medial, ação primária é a adução, superior elevação, enfim. O oblíquo superior, aqui a gente está falando de ação primária como se fosse depressão. Não, isso não é mais aceito. Ele tem uma ação depressora muito importante, o oblíquo superior. Tanto que ele é um agonista do reto inferior. O que a gente sabe é que o oblíquo superior ele tem uma ação muito maior na intorsão ocular, tá? E função secundária de depressão e abdução. Isso vai depender muito de que posição o nosso olho estiver olhando, tá? Porque isso aí gera forças vetoriais de acordo com a atração do músculo no globo ocular. O oblíquo inferior tem uma função de extorsão. Tá? Aqui também é um esquema mostrando como é que funciona o anel comum de quase todos os músculos, né? O anel de Zinn, eles se prolongam anteriormente. Eu queria mostrar para vocês aqui o oblíquo superior. Ele tem um nome também de troclear, o quarto, que é inervado pelo quarto par, né? Ou chamado também patético, porque ele faz uma reflexão numa polia fibrocartilaginosa que é a tróclea. É tipo uma polia, uma roldana, em que o músculo passa por dentro e se reflete, e ele insere de uma maneira oblíqua e até posterior no globo ocular. Então imagine esse músculo contraindo. No momento que ele contrai, ele vai fazer o quê? Ele vai girar o olho no sentido de uma torção. E vai também fazer esse olho ir para baixo. Ele, embora seja oblíquo superior, ele faz um movimento de botar o olho para baixo. Tá? Ele é um agonista, o oblíquo superior é um agonista do reto inferior, que também coloca o olho para baixo. Enfim, o que a gente tem que saber, e o que eu exijo para decorar de qualquer estudante de medicina, é saber, assim, na ponta da língua, que nervos inervam e que músculos são inervados. Tá? O terceiro par, ou óculo motor, como o nome está dizendo, ele é um dos principais, ele inerva a grande totalidade, a grande maioria, para não dizer totalmente, todos os músculos, mas o reto medial é inervado pelo terceiro par, o reto superior, o reto inferior, o oblíquo inferior. O terceiro par, ele não fica por aí. O terceiro par, ele também faz a inervação
do sistema parasimpático. Ele também ajuda na acomodação. Então, o terceiro par, quando é lesionado, ele fornece um quadro muito florido no sentido de movimentação ocular. O reto lateral, ou sexto par, ou também chamado abducente, como o nome está dizendo, ele inerva o reto lateral, que faz a abdução. Qualquer lesão no sexto par, o sistema ele acaba indo para convergência, porque o reto lateral praticamente é o único músculo que faz a abdução. O oblíquo superior é inervado pelo quarto par craniano. Tá? Então isso tem que saber de cor. Na realidade, existe uma importante... a inervação ocular ela é dada por um grande número de nervos cranianos. A gente tem do segundo até o sétimo nervo, todos eles são responsáveis direta ou indiretamente pela questão visual. O segundo nervo é o nervo óptico, tá? O terceiro nervo é o oculomotor. O quarto é o troclear. O quinto é o trigêmeo, que faz a inervação sensitiva. O sexto faz a inervação do reto lateral, o abducente. E o sétimo é o facial, que comanda a musculatura da musculatura peripalpebral. Ou seja, existe uma grande quantidade de nervos agindo sobre o sistema ocular. A gente tem que dar também para vocês o conceito de ducção e diversão. A gente chama de ducção aqueles movimentos monoculares. Quando a gente fala em relação a apenas um olho, a gente está falando que esse olho fez uma ducção. Quando ele se movimenta, ele fez uma ducção. Vou dar um exemplo. Se o olho olha para cima, eu vou descrever esse olho como ele está fazendo uma supraducção. Se ele está olhando para a direita, ele está fazendo uma dextroducção. Já as versões são movimentos binoculares, sincrônicos e simétricos na mesma direção e mesmo sentido. São movimentos conjugados. Quando eu olho para cima, eu faço uma... Os meus dois olhos estão sendo avaliados, quando eu vejo as versões, os meus dois olhos fazem uma supraversão. Quando eu olho para a esquerda, eles fazem uma levoversão, e assim por diante. Tá? A gente ainda tem as vergências, que da mesma direção, mas para lados opostos, né? Convergência e divergência. A direção é horizontal, mas um vai para dentro, de fora para dentro, e assim por diante. Os músculos, alguns músculos são conjugados. O que são músculos conjugados? São músculos que têm... eles trabalham conjuntamente para determinados movimentos. Existem pares conjugados, que a gente chama também de juntas musculares. Fácil de entender. Se eu quero olhar para a direita, quais são meus músculos conjugados? É o reto lateral do olho direito e o reto medial do olho esquerdo. Esses dois músculos são ativados para olhar para a direita. E esses são músculos conjugados, eles são agonistas para determinados movimentos. Você observa que o reto lateral de um olho e o reto medial do outro olho, eles são conjugados para as versões, só que eles são antagonistas para a ducção. Olha, se eu for analisar a ducção, o reto medial bota o olho para dentro, o reto lateral bota o olho para fora. Uma ducção é a avaliação de um movimento monocular. Se os dois músculos contraírem, eles são antagonistas no mesmo olho, o olho não vai se mexer. Pelo contrário, ele vai para dentro. Existem patologias em que existem aberrações nervacionais, em que os dois músculos se contraem ao mesmo tempo e o olho é jogado para dentro, faz uma enoftalmia. O olho vai lá para dentro. Aqui são as posições diagnósticas da mirada. Quero ver se eu estou gravando isso aqui. Não estou. A gente tem a posição primária do olhar, olhando para cima, para baixo, é o que a gente chama de bandeira britânica. E quando pega o paciente, pede para ele olhar para todos os lados para ver se ele está fazendo esses movimentos de maneira simétrica. No momento que você tem uma diminuição de um movimento, você já pode concluir qual é o nervo que não está funcionando muito bem, ou qual é o músculo, né? As coisas andam muito juntas, nervos e músculos, de maneira que a gente pode concluir
dependendo do que tipo de limitação esses movimentos estão tendo. Existem leis da inervação motora. Existe a lei de Sherrington e a lei de Ehring. São postulados que são obedecidos para qualquer movimento ocular. O que versa a lei de Sherrington? A lei de Sherrington vale para movimentos monoculares. O que ela versa? Que o estímulo dado para um determinado movimento ocular é diretamente proporcional à inibição do seu antagonista ipsilateral. Essa é a lei de Sherrington. Vamos trocar em miúdos. Quando o meu cérebro manda estímulo para o meu reto lateral fazer um movimento de abdução, ele tem que também mandar uma força inibitória para o meu reto medial, que é o antagonista do mesmo lado do meu reto lateral. Então, a quantidade de estímulo para um contrair é proporcional ao desestímulo ou à inibição do seu antagonista. Ora, isso tem que ser assim, porque senão, como eu falei para vocês, o olho fica parado. A lei de Ehring é diferente. A lei de Ehring, ela explica, ou melhor, ela é válida para movimentos conjugados, vale para os pares conjugados musculares, ou seja, para músculos agonistas para determinados movimentos. A gente já sabe que nas versões, quem faz as versões de cada olho são os músculos conjugados. O que versa a lei de Ehring? Que a quantidade de esforço que é dado para um determinado músculo fazer um movimento é diretamente proporcional à força dada ao seu agonista contralateral realizar o mesmo movimento. Então vamos pensar o seguinte: se eu quero olhar para a esquerda, tá? Meus dois olhos têm que olhar para a esquerda. A lei de Ehring diz que a força que eu dou para o meu reto lateral fazer o movimento, meu reto lateral do olho esquerdo fazer o movimento de abdução é proporcional à força inervacional que é dada para o meu reto medial do olho direito olhar para a esquerda. Assim é a lei de Ehring. E a lei de Ehring vai explicar o que a gente chama de desvio primário e desvio secundário, que eu vou mostrar para vocês agora. Para preparar essa aula aqui, eu tive que tapar a carinha desses pacientes, né, porque são pacientes reais do meu consultório, e que fica muito chato eu botar na internet a foto dessas pessoas sem a permissão. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Esse paciente aqui, ó, na esquerda aqui da tela, a gente está vendo um paciente como ele se apresenta normalmente. O que a gente vê esse paciente? Normalmente ele se apresenta com o olho esquerdo olhando reto e o olho direito olhando torto. Isso aqui é um estrabismo divergente. Isso já está claro, é intuitivo, eu não preciso ficar explicando para vocês. É assim que esse paciente se apresenta no dia a dia. Quando eu peço para ele olhar com o olho direito, olha o que acontece. O olho esquerdo é que desvia. Via de regra, existe um olho dominante, o olho preferencial no estrabismo. Quando ele fixa com o olho dominante, o olho bom, o olho não doente, ele tem um determinado desvio. Agora, quando eu peço para ele olhar com esse olho doente, olha o que acontece com o outro olho, desvia. E aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o desvio desta foto aqui, da direita, é maior, o estrabismo divergente é maior que o estrabismo desse olho. Por quê? Alguém sabe me explicar? A gente chama de desvio primário o olho, o desvio que é dado quando o olho dominante é que fixa, o olho não doente. E a gente chama de desvio secundário, é aquele desvio que acontece quando o olho doente é que comanda a ação, é o que fica fixando. Eu vou voltar aqui, ó. Se você está com esse estrabismo divergente aqui, qual é o músculo que não está funcionando bem? Possivelmente seja o reto medial, tá? Quando eu mando esse paciente fixar com o reto medial, ou melhor, fixar com o olho direito, tem que mandar bastante força para esse reto medial trazer esse olho para cá. Segundo a lei de Ehring, a força imposta para esse reto medial também é mandado para o reto lateral do outro olho.
Como o reto lateral do outro olho ele está bom, ele não está com menos força, uma inervação excessiva vai fazer com que ele fuja mais. Então, o desvio secundário, que é da foto da direita, é sempre maior que o da esquerda. Perdão. O desvio secundário é sempre maior que o desvio primário. Tá ok? Vai ter uma outra aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui é um outro paciente. Ó. Esse é um paciente que se apresenta assim no consultório. É assim, ele fixa com o olho direito. Tá? E a gente vê o quê? Que o olho esquerdo tem um desviozinho. Isso aqui é um estrabismo convergente do olho esquerdo. Aqui é um detalhe importante que eu quero que vocês vejam. Existe aqui um teste chamado teste de reflexo de Hirschberg. O que é o reflexo de Hirschberg? É o reflexo da luz que é colocada em frente do paciente. A gente vê aqui ó, a luz bem no centro da pupila, um efeito luminoso. Isso é uma luz que está sendo apresentada na frente do paciente. Essa luz, via de regra, ela tem que ser simétrica em pacientes que não têm estrabismo. Quando ela não cai de maneira simétrica, a gente vai observar onde é que não cai no centro. Ó. No olho esquerdo aqui caiu mais nessa borda lateral. Significa que o olho está desviado para dentro. É um reflexo de Hirschberg, mostra que o olho está desviado para dentro. Mas é assim que esse paciente se apresenta. O que acontece? Qual é o problema? Qual é o músculo que não deve estar trabalhando bem nesse caso aqui? É o reto lateral do olho esquerdo, porque o olho está desgovernado. Agora eu peço para ele olhar com o olho esquerdo, olha o que acontece. Ele fixa com o olho esquerdo e olha o que acontece com o direito. Desvia muito mais do que o direito estava no outro lado. Aqui ele desviou mais porque a força dada para esse reto lateral funcionar também é dado pela lei de Ehring para o reto medial do olho direito trabalhar. Só que isso aqui, ó, ele tá bem. O reto medial do olho direito ele está bem e recebeu força demais, então ele vai mais para dentro. Então, mais uma vez, o desvio secundário é muito maior que o desvio primário. Isso é importante porque na hora de operar a gente tem que levar em consideração qual é o olho que a gente está medindo o tamanho do desvio. Na anamnese, na avaliação do paciente estrábico, a gente tem que ter uma noção de anamnese, ver a acuidade visual, determinar se esse paciente não tem hipermetropia, enfim, fazer inspeção, teste de cover and cover, eu vou passar por eles. O teste de Hirschberg, que eu falei para vocês, que é da luzinha na frente do olho, para ver aonde o reflexo luminoso vai cair. E a gente ainda faz o teste das versões, que é o teste da bandeira britânica, para ver as posições. Em questão de genética, aqui são mãe e filho, que já foram operados, ele é convergente, ela é divergente, é uma foto de pacientes que eu já operei, já tem que renovar essa foto, para mostrar que a questão genética é importantíssima no estrabismo. A gente sempre vai pesquisar às vezes e vai descobrir algum parente, primeiro, segundo grau, com histórico de estrabismo. Aqui é para mostrar para vocês o teste de Hirschberg, da luzinha. A gente vê aqui, ó, bem no centro, bem no centro não, mas simétrico. Aqui, ó, é um paciente que está com o reflexo bem na borda lateral, ou seja, o olho está medializado. Aqui também, ó, o olho medializado, na borda lateral. Aqui muito mais ainda. Aqui é um videozinho que eu vou mostrar para vocês sobre um teste semiológico que a gente faz, que é do cover, para saber se o paciente tem desvio ou não. Tá? Eu já mostrei esse vídeo para vocês na aula de sêmio. Então aqui, opa, vamos ver se funciona isso aqui. Ai meu Deus, putz, o que é isso aqui? Vamos ver se rola. Para que isso? Vamos ver se... Será que precisa de uma senha aqui? Vai ficar sem o videozinho. Vai ficar sem o videozinho. Esse era um videozinho. Puxa vida, que saco isso. Vamos tirar daqui. Esse era um videozinho que eu queria mostrar para vocês. Que mostrava os... Eu vou tentar. Vamos ver. Eu vou tentar no fim da aula, porque se quebrar aqui, aí eu não tenho o que fazer.
Vamos passar adiante. Bom, só para você lembrar o que é o teste do cover, um cover, é aquele que te manda um paciente olhar para longe. A gente... Será que eu estou aparecendo aqui na câmera? A gente tapa um olho do paciente e vê o que acontece com um dos olhos. Aí depois a gente vê se aquele olho mexeu. Depois desoclui um e tapa o outro e vê o que aconteceu. Se existe um movimento ocular de refixação daquele determinado ponto que o paciente está fixando. Se o olho se mexeu, quando tapou um, tapou o outro, ele tem um estrabismo. E aí tem que ver de que lado que o olho está vindo, se ele vem de dentro para fora ou de fora para dentro. Depois eu vou mostrar para vocês esse videozinho assim. Aí vocês vão entender um pouquinho mais. Puxa vida. É que isso aqui era só para uma brincadeira, para mostrar para vocês que às vezes a gente pode se enganar com as coisas. Tu vai chegar num posto, numa bocharia, dar de cara com um leão desses, assim. E existe também a possibilidade de tu encontrar pacientes que tu olha, tu vê, putz, chama que baita estrabismo. Tu vai ver, não tem estrabismo, é o que a gente chama de pseudo-estrabismo. Aqui não é um leão, é um falso leão, é um cusco. E existem aqueles pacientes que têm, a gente pensa que tem estrabismo, mas não tem. Por várias questões anatômicas de posição da órbita ocular, dos anexos oculares. Aqui a gente vê uma criança que tem o que a gente chama de epicanto, que tapa a parte interna da comissura aqui, ó, do olho. E a impressão, principalmente quando a criança olha para o lado, é que em foto as mães se apavoram que a criança tem um baita no estrabismo, mas não, a gente vê que o reflexo, via de regra, o cover e o reflexo de Schillberg é normal. Aqui também é um paciente que tem uma distância interpupilar muito grande, olhos bem distantes, tu olha rapidamente, tu pensa que tem estrabismo. Aquilo é uma bobagem. Aqui é um paciente que tu olha e diz, pô, esse cara tem estrabismo divergente, mas não tem. O que a gente faz aqui, ó? Nessa foto, os dois olhos olhando, a gente vê assim, parece que esse cara está olhando para fora. Um olho pelo menos está olhando para fora. Aí foi tapado um dos olhos e foi pedido para ele continuar olhando para aquele determinado objeto. Vê que o olho, mesmo olhando, ele está do mesmo jeito. Aí tapou esse olho aqui, o olho esquerdo, o outro olho que está olhando também parece estar para fora. Isso é um falso estrabismo, é um pseudo-estrabismo divergente. Isso é uma coisa bem comum. Aqui, ó, é um paciente que tem um importante picanto aqui, ó. E esse picanto, que é essa dobra de pele, faz com que o olho quase entre para dentro na avaliação crua. Se a gente for fazer um cover, tapar um olho, tapar outro e botar a luzinha na frente desse paciente, ele não vai ter desvio. Tá? Então são os falsos estrabismos ou pseudos estrabismos. Vamos falar um pouco sobre as características sensoriais, né? Quando o nosso sistema visual ele se depara com um desalinhamento ocular, ele vai receber duas imagens distintas e gera o que a gente chama de diplopia. E é uma coisa muito desconfortável. As pessoas não toleram diplopia. O ser humano não foi feito para enxergar duplo. E no cérebro do recém-nascido, até uma certa idade, quando nossos olhos estão desalinhados, eles começam a nos fornecer imagens duplas. E o cérebro tem a capacidade de abstrair, ou melhor dizendo, de suprimir uma das imagens, ou seja, ele suprime um dos olhos. Isso é um mecanismo de defesa que a gente tem. Tá? A diplopia, então, ela é evitável naqueles pacientes que têm uma certa imaturidade cerebral. Aquele paciente com a imaturidade cerebral, ou que possui ainda um cérebro em desenvolvimento, ou que possui ainda uma plasticidade sensorial muito grande, ele é capaz de fazer o que a gente chama de supressão da diplopia. Tá ok? Só que tem um detalhe. Essa supressão, ela, se for continuada, ela pode gerar um outro fenômeno chamado ambliopia, que seria uma diminuição da acuidade visual causada por uma falta de estímulo visual. E essa falta de estímulo visual pode ser o estrabismo, que gera por si só a supressão. Na fase inicial, quando um olho tem supressão, quando ele está desviado, a criança não enxerga daquele olho, ela usa só o olho que está retinho. O estrábico, a criança estrábica, ela pode estar com o olho
retinho e o outro desviado. E aquele olho desviado ela não está enxergando, ele está sendo suprimido. Se eu tapar o olho que estava bom, que estava fixando, o olho que estava desviado, ele passa a fixar. Ele, na hora a supressão já vai embora, ele volta a enxergar. Só que, como eu falei para vocês, se a supressão ela foi consistente por muito tempo, ela gera depois, mesmo que eu tape o olho bom, aquele olho que vai voltar a tentar enxergar, ele já não vai enxergar como era antes. Ele vai ter uma ambliopia, uma diminuição da acuidade visual, causada por supressão. A diplopia, então, é um fenômeno em que a gente tem uma imagem dobrada, é muito desagradável, é uma imagem que gera confusão, perda total da sensação de profundidade, enfim, é um troço horrível tu enxergar duplo, nem sempre é tão ruim. Mas existe mecanismo para evitar a diplopia. Uma pessoa que tem diplopia, ela tem recursos, a malandragem que o nosso cérebro ou até a própria pessoa acaba adquirindo para evitar a diplopia. Se é uma criança que tem diplopia, ela tem o recurso da supressão. E essa supressão ela não acontece em todas as idades. Essa supressão ela acontece até os 6, no máximo até os 7 anos, é onde existe o que a gente chama de período crítico de desenvolvimento ocular. Antes disso, o cérebro está em franco desenvolvimento, em formação de sinaptogênese, mielinização, alterações das relés neurológicas, tudo isso acontece aí até os 6, 7 anos de idade, é onde se consolida todas as conexões olho e cérebro. Mas depois, quando acontece isso, em que a supressão nem sempre aparece mais, a gente vai ter diplopia. O paciente adulto tem muita diplopia se desviar o olho. Uma das maneiras de diminuir a diplopia é o torcicolo. Se eu tenho um paciente que tem um olho estrábico, o olho direito, digamos assim, que ele tem um estrabismo convergente. Se ele virar a cabeça para a direita e olhar para a esquerda, aquele olho direito vai continuar para dentro e o outro olho que está normal olha reto. Então a pessoa ela é capaz de evitar a diplopia fazendo um torcicolo, um movimento de cabeça, um movimento vicioso de cabeça, um movimento postural, tudo é a mesma coisa, para diminuir. Existem pacientes que têm dificuldade de botar o olho para cima. Então eles olhando assim, o olho fica mais caído. Então eles levantam a cabeça com um olhar meio sublime assim, olhando como se fosse um torcicolo, queixo para cima. Alguns pacientes fecham o olho. Se tu fechar um olho, tu não vai ter diplopia. É uma alteração, uma malandragem que a gente faz. Fecha o olho, você não tem diplopia. E ainda existem alguns pacientes que, mesmo com pequenos desvios que causariam diplopia, por menor que seja o desvio, eles são geradores de diplopia. Mas alguns pacientes, mesmo com as imagens sendo um pouco diferentes, ou não tão diferentes, algumas pessoas desenvolvem uma habilidade de conseguir juntar imagens diferentes. É o que a gente chama de incremento da amplitude de fusão. E isso funciona muito bem, principalmente em estrabismos verticais. Às vezes tem pacientes que têm uma tendência muito grande de desviar o olho para cima, mas ela consegue fazer aquele alinhamento e consegue, às vezes, até trazer o olho na medida que consegue fazer a aproximação das imagens diferentes. A diplopia adquirida no adulto é um negócio que tem que sempre preocupar. Tá? Eu estou falando de adulto agora. Aquele paciente que era normal, de uma hora para outra começa a enxergar duplo. Eu tenho que pensar em tumor do sistema nervoso central, hipertensão, AVC, diabetes mellitus ou trauma. Né? Aqui é o caso de um paciente que estava passeando de bicicleta. Ele foi olhar para o lado, alguma coisa chamou a atenção dele. Ele foi olhar para o lado e quando viu, esse cara deu de cara com um vergalhão de aço que vinha saindo de fora de um caminhão e sem sinalização. É que ele entrou no olho do cara e gerou um trauma ocular e o cara fez um estrabismo daqueles que vocês viram ali, ó, que é um estrabismo convergente. Tá? Depois eu já digo como vai acabar isso aqui. Voltando à ambliopia, o que é ambliopia então? A ambliopia é uma diminuição da acuidade visual causada por uma diminuição da acuidade visual, seja ela por supressão ou por outros motivos
que impedem um estímulo visual adequado no período crítico de desenvolvimento. Qual é o período crítico de desenvolvimento? Do nascimento até os 6, 7 anos de idade. Então, esse aqui é a definição, tá? Eu não vou ler para vocês, está gravado. O período crítico é dos 6 aos 7 anos de idade. Existem 3 tipos de ambliopia, os 3 tipos clássicos, até existe mais, mas os clássicos são ambliopia estrábica, que é aquela que eu estou falando para vocês. É aquela que resulta de uma supressão. O olho entortou, criança suprime. Supressão, ela se mantém. O cara, depois, mesmo quando estiver enxergando aquele olho, ele vai deixar de estar suprimido, mas ele não vai ter a acuidade visual normal, ele vai ser mais baixa. Esse mais baixa, eu quero deixar bem claro, o mais baixo é muito relativo. Pode ser apenas uma linha, pode ser mais de 2, mas pode ser ambliopias profundas. O cara chegar a 20/200 assim, de visão, podendo até contar dedos. Ninguém fica zerado, com visão zero, o amaurótico total por ambliopia, mas a visão pode baixar bastante. É isso que eu estou falando, a baixa de visão é variável e ela ser construída até os 6, 7 anos e reversível com precocidade. A gente tem ainda no período de plasticidade capacidade de recuperar o que se perdeu. Por isso que a gente tapa o olho dessas crianças. Existe ainda a ambliopia de privação, é outro tipo de ambliopia. Mas o espírito é o mesmo, é aquele olho que não é estimulado. Tudo que é baixo estímulo do olho gera ambliopia. Vou dar um exemplo de ambliopia de privação. O nome já está dizendo, ele está privado de enxergar. Uma criança que nasce com pitose palpebral, o olho caído, um dos olhos caídos, aquele olho não desenvolve. Se você não levantar aquela pau, a criança não vai receber luz naquele olho. A catarata congênita, quando é num olho só, ela também priva da luz. E depois, mesmo que tu tirar a catarata, o cara não volta a enxergar mais, porque fez uma ambliopia de privação. Por isso tem que tirar logo a catarata em pacientes com catarata congênita. E ainda existe a ambliopia anisometrópica. Aniso é diferente, metrópica grau. Vamos imaginar uma pessoa que num olho tem um grau 2 de hipermetropia, no outro olho tenha 4 ou 5. Essa diferença de grau de um olho para outro gera imagens distorcidas no olho de maior grau. Diferença. É que nem ter uma perna mais comprida e uma perna mais curta, o cara vai ter problema de coluna. Se o cara não corrigir esse grau diferente, o cérebro vai receber num olho imagem razoável e no outro ruim. E esse olho de imagem ruim, ele não vai recuperar, mesmo que dê um óculos normal para ele, um óculos com grau total para ele, depois dos 6, 7 anos. Então, tem que, com mais precocidade possível, a gente tem que corrigir os erros refrativos, principalmente quando eles são diferentes, anisometrópicos nas crianças. Isso aqui não interessa. O tratamento da ambliopia é basicamente oclusão. A gente tapa o olho bom antes dos 6, 7 anos, de várias modalidades. A gente pode tapar o dia inteiro, às vezes o mês inteiro, às vezes a gente fica a criança o tempo inteiro com o olho fechado, tá? A gente tem que dar o óculos adequado, corrigir os erros refrativos. Aqui é tipo um band-aidzinho que é colocado no olho, a gente troca todo dia. Então, é mais ou menos isso aí, pessoal. Só que agora, recapitulando as principais alterações da motilidade ocular. A gente chama de estrabismo todo paciente que tem desvio ocular, mas esse desvio ele pode ser às vezes latente, que aparece eventualmente. Existem as forias e existem as tropias. As tropias são os estrabismos manifestos, aqueles que você olha para o paciente, ele é o tempo inteiro estrábico. Existem as forias, que são estrabismos que são latentes, aparecem em determinados períodos, seja por cansaço físico, emocional, nervosismo, droga do sistema neurocentral, aqueles pacientes que normalmente não apresentam nenhum desvio, mas quando bebem começam a enxergar duplo, ou quando estão lendo por muito tempo, estão cansados, eles têm que piscar, porque senão eles perdem a linha, a imagem fica meio dobrada temporariamente. Isso é um estrabismo latente. Isso é uma coisa muito comum, tá? Então a gente chama as forias de esoforias, é quando a tendência do olho cansado é ir para dentro. Tem a exoforia, quando a tendência do olho cansado é ir para fora, tá? E existem as tropias, que eu falei que são os estrabismos manifestos, são as esotropias, que são os ETs, esse aqui. As exotropias, são os XTs, o olho para fora. E a gente ainda tem os estrabismos verticais, um olho para cima, outro olho para baixo. Aqui é só para mostrar um tipo de estrabismo congênito, a evolução de um estrabismo
convergente, um estrabismo infantil, adquirido, uma paralisia de sexto par congênita, a criança já nasce com baita no estrabismo, esse olho, na tentativa de abduzir, ele não vem de forma alguma, ao contrário de um estrabismo essencial, se tenta botar o olho aqui, nesse olho aqui para fora, no estrabismo essencial, ele volta, ele vem. Já numa paralisia de sexto par, não vem, é uma das alterações. Existe também um tipo de estrabismo que a gente chama de estrabismo acomodativo, aquele paciente que tem hipermetropia, e que quando não corrige a hipermetropia, a força que ele faz para acomodar a hipermetropia gera um estímulo de convergência. Então o cara tenta compensar aquela hipermetropia dele, fazendo força para enxergar. E essa força que faz o cristalino mudar seu poder de convergência, ele também manda estímulo para o reto medial. Lembra daquela tríade da aproximação, que tem miose, convergência, do globo ocular e acomodação? É mais ou menos por esse caminho, vem tudo pelo terceiro par e se confunde, acaba mandando também estímulo para o reto medial, aí o reto medial funciona demais e o olho entorta para dentro. Se eu der um óculos, corrigir a hipermetropia, ele não vai forçar tanto, e aí ele vai ficar com o olho no lugar, é o que a gente está vendo aqui, ó. Aqui é sem óculos, e aqui na direita é com óculos, com o olho corrigido. É o único estrabismo que a gente consegue corrigir só com óculos, não precisa cirurgia. Aqui é um outro caso, um paciente estrábica, a gente chama ET, estrabismo convergente, tá? ET acomodativo, que está relacionado com a acomodação e a hipermetropia. Então aqui uma criança que tem, a gente fala, está discutindo os pacientes, a gente chama, esse é um ET, não sei o que, os caras ficam de olho assim, como ET, eu não sou ET. Enfim, os caras são meio feinhos, já estrábico, ainda, Deus livre. Aqui é um outro caso, de um paciente estrabismo acomodativo, bota o óculos aqui, o olho foi para o lugar. Esse aqui foi um presidente da Argentina, já morreu, o cara tinha uma exotropia, XT, né? Aqui é um outro caso de um paciente com XT. Aqui nesse caso tá maravilhoso de ver o que eu chamo de desvio primário e secundário. Nessa foto da esquerda, a gente vê ela fixando com o olho esquerdo, o olho normal. Quando ela vai fixar com o olho direito, ó, olha só o que acontece com o esquerdo. Ou seja, esse paciente, pela lei de Ehring, né, teve um desvio secundário aqui muito, muito grande. Tá no fim, tá no fim. Existem alguns estrabismos em forma de letra, quando ele olha para cima, o olho abre, olha para baixo, ele faz outro movimento, ele faz um V, que a gente chama. Aqui é uma paralisia do terceiro par. O que fica funcionando na paralisia do terceiro par? Basicamente, só o reto lateral, o olho vai lá para fora, porque só o reto lateral está funcionando. Além do mais, a gente tem uma pitose, porque o elevador da pálpebra é inervado pelo terceiro par. É um quadro bem complicado. Paralisia do terceiro par, Deus que me perdoe, é a pior coisa que tem. Uma paralisia completa do terceiro par, o olho não se mexe, ele fica para fora. Tá? E fica grudado quase na orelha, não vai para cima, não vai para baixo, não aduz o olho, e por sorte, Papai do Céu não é tão ruim quando essas pessoas têm terceiro par. Ele lembrou de fazer uma pitose, né? Porque daí o olho, a pálpebra às vezes cai tanto que tapa o eixo visual e o cara nem enxerga, acaba não tendo diplopia, porque não tem como compensar essa diplopia. São casos difíceis de operar, você não faz ideia o que é a encrenca desses casos. Hipertropia aqui, olho esquerdo subiu, olho direito reto, o paciente ainda apresenta, além de ter uma hipertropia do olho esquerdo, ele tem uma heterocromia, o olho esquerdo é um pouquinho mais claro, despigmentado, mas isso aí é uma casualidade nesse caso, não tem nada a ver com estrabismo. Aqui é um paciente que tem uma alteração, é um estrabismo oblíquo, ele tem um músculo hiperfuncionante, tem um oblíquo aqui que não está jogando bem. O olho direito está subindo demais quando ela olha para o lado. Isso aqui, para quem tira selfie, é horrível. O que vem de pessoas operar com a única queixa que quando tira selfie o olho fica horrível, porque o pessoal geralmente quando vai tirar selfie bota a câmera para cima e para o lado. E olha aqui, essa pobre louca aqui vai tirar uma foto, como é que vai ficar, como é que vai mostrar? Isso é criança, imagina adulto, né? Quais são os objetivos do tratamento do estrabismo? Ter uma boa acuidade visual, a gente quer primeiro melhorar a visão, seja para o tratamento da ambliopia, né?
E depois tentar até conseguir a visão binocular, que é o mais difícil. Ter uma aparência estética, hoje em dia a aparência estética é um troço fundamental na vida social, as pessoas, mesmo tentando ser politicamente corretos, existe grau de segregação muito grande, a gente que lida com paciente estrábico vê assim, crianças sofrendo, e não só criança, adultos também, né? Às vezes tem os caras, a autoestima de pessoas estrábicas é muito baixa. E é tão gratificante o cara operar uma pessoa e dar tudo certo a cirurgia, os caras quase beijam o teu pé de faceiro, porque muda a vida, né, tia? Imagina só. O tratamento dos estrabismos, então, é o tratamento da ambliopia, seja por oclusão, tem que tratar o grau da ametropia, seja hipermetropia, seja astigmatismo, a cirurgia. Ortóptica, são exercícios fisioterápicos que a gente faz. Cada dia a gente faz menos, mas às vezes ajuda. Pleóptica não existe mais, acompanhamento do oftalmologista. Aqui é aquele paciente que eu mostrei para vocês no início, operado. Lembra aquele do desvio primário e secundário? Olha só, aqui ela foi antes da cirurgia, ela está ainda com a touquinha da cirurgia, eu tive que tapar aqui para não saberem quem é essa pessoa. É uma pessoa muito conhecida no meio. O olho aqui, fixador é o olho esquerdo. A gente, aqui, ó, logo depois que... Aqui ela está ainda acordando a anestesia, tá? Olha só, bem simétrico aqui, ó, a luzinha do oftalmoscópio aqui, ó, o sinal que o olho centralizou. Aqui é aquele guri que bateu de bicicleta no vergalhão quando foi olhar aquela menina. Olho bem para dentro. Terminada a cirurgia, conseguimos trazer esse olho. Vocês veem que mesmo sendo só o olho direito, eu tive que mexer nos dois olhos, porque às vezes a gente tem que mexer em dois músculos agonistas para determinado movimento para fortalecê-los ou diminuir a força do antagonista. É uma cirurgia estrabismo, pouca gente gosta de fazer. Não dá dinheiro nenhum, só vou dizer isso para vocês. Mas é legal fazer porque pouca gente mete o dedo nessa. Oftalmo todo mundo faz um pouco de tudo, mas estrabismo o pessoal não gosta de mexer. Aqui é um outro paciente, ó, que além de fazer a cirurgia, tá? Ele teve que botar um óculos, ela teve que botar um óculos, é estrabismo divergente, aquele que eu mostrei no início também, sobre desvio primário e secundário. Como é que eu faço a cirurgia? Ninguém perguntou isso. Devem estar se perguntando, né? É tão esquisito falar sozinho na frente do computador, eu vou te contar, é um troço do cão isso, eu não gosto. Não interagir é uma porcaria. Então aqui a gente vê como é que se faz então a cirurgia. Eu vou mexer na musculatura, mas como é que eu vou mexer na musculatura? Eu vou diminuir ou aumentar a força desses músculos que estão puxando de mais ou puxando de menos. Vou dar um exemplo para vocês dessa guria. Aqui, ó, antes, voltando lá, ó, vou só para vocês entenderem. Esse olho aqui está para fora, o olho esquerdo está para fora. O que é o músculo que não está funcionando bem? É o reto medial direito. Ele está fraco. E o reto lateral esquerdo está, certo, mais forte. Eu tenho duas maneiras de regular esse olho. Ou aumentar a força de quem está fraco, ou diminuir a força de quem está forte ou normal. A gente sempre opta por debilitamentos. É a cirurgia mais previsível. E foi isso que eu fiz. Ó. O reto lateral dela, que estava normal ou hiperfuncionante, ele estaria inserido aqui. Ó. Aí eu peguei ele e botei lá para trás, só segurei ele nessas cordinhas aqui. Ó. Nessas cordinhas. Isso aqui é um fio de Mercilene 5.0 reabsorvível. Eu botei lá para trás, e fiz uma nova inserção. Eu afrouxei ele, botei lá para trás. Com isso ele perdeu força e o reto medial, que já não era tão forte, ele não teve tanto opositor e assim a gente consegue botar o olho no lugar. Eu acho que é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, WhatsApp, o César está dando uma baita mão para vocês. Tem tudo a agradecer a ele. Esse ano para mim está sendo meio complicado. Enfim, qualquer coisa também manda pelo WhatsApp, tá ok? Um grande abraço.